Por acaso você já parou e prestou atenção nas fachadas que muito contam da história de Ponte Nova? Pois o arquiteto e urbanista Luciano Caetano não só parou para prestar atenção, como colocou, olha só, tudo isso daqui numa história cronológica. E é essa história que ele vai contar para a gente agora. Luciano, é um trabalho de pesquisa intenso e por que dessa escolha de contar a história de Ponte Nova através das fachadas? Então, eu tenho atuação no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural aqui em Ponte Nova e nem sempre a gente consegue apresentar esse patrimônio de uma forma que a população consiga participar dessa escolha do que a gente tem a preservar, né? Então, no ano passado, eu fiz a proposta, né, para o edital de financiamento à cultura do município e minha proposta foi escolhida, junto com outras. E aí, a partir desse primeiro recurso, a gente pensou em como é que a gente ia apresentar isso. Eu convidei o Fabrício Peixoto, fotógrafo, para me ajudar nessa captura de imagens. Eu não queria trabalhar só com imagens antigas, né? Eu queria trabalhar tanto essa questão de patrimônio é assim, você faz um objeto arquitetônico, ele vai ficando no tempo. Então, o que acontece? Ele não tem uma data marcada para existir. Ele existe hoje, ele existe ontem. A forma que a gente relaciona com ele é presente, né? Não é passada. Então, é por isso que eu queria usar imagens recentes misturadas com as imagens do passado, porque a imagem que esses espaços constroem é uma coisa dinâmica, né? E a história, muitas vezes, ela não está ligada somente aos patrimônios que a gente está mais acostumado, como no caso aqui em Ponte Nova, da matriz aqui de São Sebastião, mas também de casas muito antigas que carregam dentro dela e através dela histórias também com o tempo. Pois é, Ponte Nova tem sorte de ter exemplares notáveis da arquitetura, né? A nossa igreja matriz, o Hospital de Nossa Senhora das Dores, a Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é digno de nota, não é qualquer cidade que ostenta esse tipo de construção. E isso às vezes deixa em segundo plano essas pequenas construções, né? Agora, a imagem de uma cidade é feita de grandes e pequenas, é como a gente, né? A gente é feito de unha, de cabelo, né? Algumas coisas chamam mais atenção, outras menos. Só que se a gente tira uma parte menor, a parte maior também fica mais frágil, né? Então é por isso que, junto com esses grandes monumentos, a gente deu destaque também para elementos de menor porte e tal, mas que compartilham dessa responsabilidade de ter um pedacinho do passado no presente, né? E houve também uma mudança a partir do momento em que a ferrovia chegou no município. Isso eu acho que foi a grande mudança da forma de construir em Ponte Nova, porque até então nosso sistema de construtivo era muito artesanal, né? Muito moldado aí nos sistemas coloniais, o pau a pique, o tijolo queimado, o tijolo construtivo, alvenaria, e madeira e palha, né? Para cobertura. E com a chegada da ferrovia, né? Que veio antes da rodovia, antes dele só se chegava em Ponte Nova por tropas, carros de boi, né? Começam a chegar os materiais industrializados, né? Esquadrias, ferro de construção, né? Que aí é possível fazer lajes, os vitrais, né? Os ladrilhos hidráulicos, os técnicos, né? Para aplicar tudo isso. Então, a chegada da ferrovia é um divisor de águas aí na forma de construir em Ponte Nova e é gostoso a gente perceber o que veio, o que é de antes, o que é depois, né? E a importância de se preservar esses patrimônios vai muito além do que manter simplesmente a questão física, né? É uma questão espiritual, né? Quando a gente conserva esses imóveis, a gente conserva alguns hábitos antigos, né? Uma casa que possui fogão a lenha, invariavelmente as pessoas passam a cozinhar um pouquinho com fogão a lenha, mesmo de vez em quando. Então, o que acontece? Na medida que a gente preserva esses imóveis, em alguma medida, né? À medida que a cidade consegue preservar, né? Cada cidade tem sua medida, parte dos valores embutidos nessas construções são conservados também, né? De todo esse material que você separou aqui em acervo pra gente, o que mais te marca? Qual deles que você mais gosta? Não posso falar isso. Todos eles, é como eu falei, uma pessoa muito bonita. Você pode dizer que a coisa mais bonita do corpo dela, por exemplo, são os olhos ou o sorriso, mas ela não ia ficar bonita sem braços, sabe? Não é porque não é mais bonito que não fica. Tudo é importante. Eu acho que isso, às vezes, é um questionamento interessante você pôs, porque às vezes as pessoas se preocupam com os grandes monumentos e os pequenos são colocados de lado. Só que às vezes, assim, Deus está nos detalhes. Às vezes o encanto, o pitoresco de uma cidade está colocado junto dela. Se você quiser tratar sobre isso, olha bem, a gente construiu esse mapinha que setoriza onde ficam os patrimônios em Ponte Nova, né? A maioria deles, claro, fica no centro histórico, né? Porque a colonização aqui vem de, como eu falei, né? São os primórdios, então estamos falando de quase 300 anos. E à medida que essa evolução vai tomando a região de Palmeiras, as principais avenidas e vetores viários de Palmeiras também situam alguns.
Eu entendo assim que a intenção que seria no futuro é a gente encontrar em cada vertente da cidade o que criou o desenvolvimento lá, sabe? Descobrir em cada bairro o que tem valor cultural, né? É uma forma de descobrir a gente mesmo. Eu não acredito que patrimônio serve para turismo, nem para ser um instrumento de troca ou de venda, não. É um instrumento de uso próprio, consumo próprio, né?